Então, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do iceberg. Capítulo 3, começando hoje, analisando os postulados de de Broglie. O Louis de Broglie, um cara da aristocracia francesa aí, que acho que ele já tinha, se não me engano, se não me falha a memória, ele já tinha uma graduação em História, aí, mas o cara era muito inclinado para o lado da ciência e tal, e começou a trabalhar muito com ciência, e também obteve uma graduação também em ciências. Isso é coisa que eu preciso depois consultar os alfarrábios e dar e para trazer essa informação na edição do vídeo aí com mais propriedade. Mas o fato é o seguinte: qual foi o grande lance do de Broglie? O grande lance do de Broglie foi o seguinte: na época, né, já foi uma grande revolução aquela ideia de Planck, né, de você ter quantidades discretas de energia sendo associado a alguns experimentos que na época não tinham explicação, né? Aí veio Einstein endossando o seu efeito fotoelétrico, utilizando dessa energia de Planck para poder consolidar, né, e explicar de maneira bastante satisfatória o efeito fotoelétrico. Aí veio Compton, né? Então vamos colocar o seguinte, então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Aí, vamos fazer uma espécie de linha do tempo do que estava ocorrendo até agora. A gente tinha Planck, né? Planck, vou colocar aqui, Planck. O Planck veio com a sua ideia aí que a energia é quantizada, né? Tá aí com seus pacotes mínimos de energia, né? E o Einstein veio logo em seguida, aí com seu efeito fotoelétrico, Einstein. Então tá aí. Aí o Einstein simplesmente usou, né, dessa ideia aqui do Planck para poder associar o efeito fotoelétrico, né, e usando também da sua famosa equação da teoria da relatividade, né, restrita, que falava o seguinte. Então deixa eu mudar a cor da canetinha. A energia do Einstein então dizia que E era igual a mc ao quadrado, né, ou seja, na verdade, é m que multiplica c duas vezes. Parece que eu estou fazendo conta, não para alunos avançados em física, mas acredite em mim, tem muita gente que confunde isso, tá? E se a gente isolar o m aqui nessa relação, a gente consegue que E vai ficar sobre C2, perfeito? Aí a gente faz uma associação, aí foi a grande sacada do Einstein, né? Ele fez uma associação desse efeito fotoelétrico aí para calcular o momento, né, do elétron e do fóton envolvido na situação. Aí veio esse momentum aqui e ele é caracterizado por essa forma, lembrando que momentum é uma grandeza vetorial e velocidade também, né? Então, pôde-se fazer uma associação bem bacana utilizando a fórmula de Einstein e a fórmula de Planck, né? A gente ia perceber que esse momentum vai ser dado por E sobre C2, que multiplica C, que é a velocidade, ou seja, vai ser simplesmente E sobre C, né? E, portanto, vamos colocar aqui, portanto, nós teremos que o momentum pode ser calculado da seguinte maneira: pela constante de Planck, agora já enfiando os pacotes energéticos de Planck, vezes a frequência Ni dividido por C. Mas esse Ni sobre C aqui, ó, vamos dar uma achurada, a gente já é velho conhecido nosso, né? Isso é o que a gente chama de lambda, ou seja, esse camarada aqui nada mais é do que o comprimento de onda. Essa fórmula, então, ela pode ainda ser reescrita da seguinte maneira: o meu momentum pode ser dado pela constante de Planck, Hzinho, desculpa, dividido pelo próprio comprimento de onda. Ou seja, a grande sacada de Einstein, que lhe rendeu um Nobel nisso aí, foi ver que o fóton ele tem um momento associado. Fóton a gente sabe que é uma partícula desprovida de massa, mas a gente pode calcular o seu momento, porque a gente não pensa mais classicamente aqui, a gente só pensa agora quanticamente. Não só quanticamente, seria muito radical pensar dessa forma, mas a gente tenta colocar agora, onde há a limitação da física clássica, encaixar a física quântica de forma satisfatória, beleza?
Então, com essa sacada de Einstein, o efeito fotoelétrico explicado quanticamente por Einstein, né, inclusive a própria palavra fóton foi batizada por Einstein, né, partículas de luz, foi essa a ideia que Einstein propôs. Aí chegou o nosso... Começaram a fazer um tanto de experimentos aí nos vídeos anteriores, nossas aulas anteriores, vocês vão ver as difrações de Bragg, as difrações de raio-x. E as difrações de raio-x, né? Então vamos colocar aqui, nós tivemos aí também envolvidos Bragg, onde o Bragg com nossos duplos Gs aí, o Bragg simplesmente foi lá e explicou a difração do raio-x, não é isso? Raio-x que foi uma descoberta de Röntgen, né? Mas explicado muito bem por Bragg, né? Explicado e endossado como onda, né? O raio-x é uma onda eletromagnética, porque o Bragg conseguiu fazer ele difratar, não é? E difração é uma característica ondulatória, assim como reflexão, como refração, como interferência e por aí vai. Mas, depois do Bragg, veio o Compton, Arthur Compton, que foi a nossa aula passada, se não me engano, tá? Seguindo a sequência inicial do livro do Iceberg, tá? Porque eu também estou gravando algumas aulas de capítulos mais adiantados, 11, 12, 13. Claro, eu tenho que atender meus alunos, né? Então, na medida em que eu vou gravando as aulas, eu vou disponibilizando-as no YouTube para o público geral também, por que não? E, claro, né? Vai que dá uma monetizada nisso aí, né? A ideia é essa, né? Vamos ajudar aí, né? Por isso eu vou pedir já, logo aqui, no início do vídeo. Cara, não custa nada, clica aí no like, né? Clica aí, se inscreva no canal aí, tem uma sinetazinha aí, clica nela também, não custa nada, cara. Aí, pra você é nada, pra mim é muito. Pode ser? A gente pode estabelecer uma relação de Fourier, né? Porque Fourier fala, o pequeno é grande, o grande é pequeno. Uma transformada de Fourier também, dessa clicada sua, vai ser isso aí. A clicada não é nada pra você, mas ao mesmo tempo é tão grande pra mim, então faz isso aí. Ajuda a parceiragem aqui, beleza? Mas continuamos, vamos ao que interessa aqui. Depois da mendicância, a gente volta aqui para as aulas. Então, a grande sacada do Compton, que foi uma consequência aí das difrações de Bragg, das difrações de raio-x, foi sacar que o fóton e o elétron, eles obedecem ao princípio da conservação da energia, né? Se o fóton carrega momento de acordo com Einstein, né? Esse momento, ao chocar com o elétron, isso vai ter alguma relação. Aí veio Compton e conseguiu provar o seu famoso deslocamento Compton, vamos botar de roxo, o deslocamento Compton, que é a variação do lambda ocorrido, né, do seu comprimento de onda de Compton, que é essa relação H sobre mc, que dá em função de 1 menos o cosseno do ângulo, né, esse ângulo aí é o ângulo de ricocheteio, digamos assim, do fóton em relação ao elétron. O elétron sofre um recuo. Não custa eu desenhar, né, cara? Então tá aqui, ó, você tem um fóton, deixa eu trocar a cor da canetinha. Você tem um fóton, esse fóton ele é carregado de momentum, né? Tem o momentum do fóton e a energia do fóton, então ele está indo lá todo bonitinho, serelepe, aí ele vai colidir aqui com um elétron, não é isso? O elétron está aqui. Então o fóton ele vai ricochetear aí para algum lugar, né? E eu vou sempre analisar esse ângulo aqui como um ângulo θ, né? Que é esse ângulo que vai aparecer aqui. E o meu elétron também vai sofrer o que a gente chama de recuo, né? Dentro da ciência aí, o elétron vai sofrer também um recuo. Tá aí. Bom, isso tudo tem uma consequência gigantesca, foi uma revolução gigantesca, né? Vale lembrar que a gente tá vendo a física quântica meio que engatinhando ainda, né? Que vai entrar em cena aí depois a mecânica quântica aí que revoluiu. Aí de engatinhar você levanta e corre, tá? Não sei se disso ou com isso, né? Mas, enfim, nesse esquema aí do Compton e tal, entrou em cena agora Louis de Broglie na França. Porque o de Broglie, ainda na sua graduação, se não me engano, o de Broglie teve o seguinte insight. Ele falou o seguinte, olha, se as ideias de Einstein são carregadas
do seguinte tema, olha, existe um momentum associado ao fóton, tá? E Compton comprovou isso basicamente. Aí, o que acontece com esse elétron aqui? O que acontece com ele? Qual vai ser a consequência desse elétron? Esse elétron também deve ter algum momento, e se ele tem algum momento, ele vai ter algum comprimento de onda associado a esse recuo. Essa foi a grande sacada do de Broglie. Então, de uma maneira geral, a gente pode simplesmente resumir, né, e meio que sumarizar o que está acontecendo é o seguinte. Olha, as ondas, então vamos colocar assim, vamos organizar nosso raciocínio. As ondas, elas são caracterizadas por, vamos trocar a canetinha, elas têm uma frequência associada, desculpa, aí eu coloquei velocidade, eu tenho que colocar nu. Elas têm uma frequência associada. Ótimo. Se elas têm frequência, elas têm um comprimento de onda, porque elas viajam a determinada velocidade. Então elas obedecem à equação de onda. Beleza. E essas ondas, elas podem se comportar como partículas, que foi isso que Planck sugeriu. Né? É isso que o efeito fotoelétrico é pautado. Então, de uma maneira geral, as ondas, elas podem, a uma conveniência extrema, se comportarem como partículas. Então vamos colocar aqui, ó, partículas. E se elas têm partículas, aí vem a questão do efeito Compton, né? Elas são dotadas de uma energia condensada, beleza? E de um momentum associado. Simples assim, né? Então, de uma maneira bem assim, grosseira, a gente percebe que as ondas, elas se comportam como partícula, beleza? Então tá aí, as ondas se comportam como partícula. Agora, o que o de Broglie sugeriu é o seguinte, pô, o que acontece então com esse elétron que recuou aqui, com esse camarada aqui? O que acontece com ele? Bom, é uma excelente pergunta. Bora tentar responder? A proposta do de Broglie foi a seguinte, se o elétron ele tem ele tem um ricocheteio também, ele sofre um recuo, é de se esperar que o inverso dessa relação aqui também seja válida. Essa cetona preta aí, ó, foi ideia do de Broglie, tá legal? Foi uma ideia pura e simples dele. E essa ideia dele tem que ser traduzida de alguma forma teoricamente, tá? E essa tradução teórica se deveu ao seguinte, ele pegou e inverteu essa relação de Einstein aqui. Como que ele fez isso? Bora ver? Seguinte, ele simplesmente, ó, vamos colocar assim, se o momentum associado ele é dado por H sobre lambda, tá? A gente pode simplesmente inverter o lambda aqui nessa brincadeira aqui e colocar como se fosse H sobre o momentum. Beleza? Mas isso não é pensando para o fóton, é pensando para o elétron. Que o elétron, pensa no elétron como essa bolinha que eu estou desenhando aqui, ó. Esse cara aqui. Ó. Então ele tem que ter um comprimento de onda associado ao movimento dele, principalmente nessa parte do recuo. Ok? Então, baseado nisso, então vamos deixar bem claro aqui, isso aqui, ó, ele sugeriu para o recuo do elétron. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, para o elétron, beleza? Uma coisa mais massiva, beleza? Ela tem que ter um comprimento de onda associado. Esse comprimento de onda associado, né, a gente vai chamar de, bom, deixa eu escrever aqui, H sobre P, não é isso? O P de momentum. Isso aqui ele vai ser chamado de lambda D de de Broglie. Esse é o famoso comprimento de onda de de Broglie. De Broglie, eu sei lá como pronuncia isso. Né? Mas a gente tem que pensar, essa brincadeira aí, ó, só nesse barato aí, dessa inversão, isso aí rendeu para o de Broglie. O PhD dele, ele se tornou doutor em física por causa dessa brincadeira aí, e ganhou um Nobel. Ou seja,
Simplesmente pelo fato dele admitir que o elétron pode ter um comprimento de onda associado, partículas massivas podem ter um comprimento de onda associado, isso lhe rendeu um Nobel. Eu ia falar motel, pô, não é Nobel. Nobel, com N, de nada. Beleza? Ou de tudo, né? Nobel é tudo. Mas o lance é o seguinte. Quais são as consequências disso na ciência? Cara, inúmeras. Inclusive atualmente, tá? Recentemente aí, vocês devem ter percebido aí na grande mídia notícias com relação à colisão de buracos negros, ondas gravitacionais, né? Então, você associar matéria a comportamento ondulatório vem dessa época aí. Não diretamente, mas é claro, isso são os pilares, os fundamentos para a gente considerar que matéria também tem um comportamento ondulatório. Beleza? Então, de uma maneira geral, esse comprimento de onda do de Broglie pode ser ainda destrinchado de uma forma mais explicativa da seguinte maneira. A massa vezes a velocidade de recuo do elétron aqui no lugar do momento. Beleza? Então, fica aí essa ideia. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Só que o lance é o seguinte, uma das coisas que mais são controversas quando se trata de Nobel, principalmente, é que muito cientista fica bolado com isso, é o seguinte, que muitas teorias são fantásticas, né, no papel, mas não tem comprovação experimental. Né? Assim foi com a teoria da relatividade, ela foi comprovada assim, anos mais tarde. Felizmente, ela tem demonstrado certa a cada volta no LHC, né, naquele acelerador de partículas gigantescos. Essa própria colisão entre buracos negros também é uma prova cabal da teoria da relatividade. Né, o famoso eclipse de Sobral, onde ele provou que a luz sofre uma atração gravitacional. Então, Einstein dificilmente estava errado. Ok? Mas isso não quer dizer que ele seja ilimitado. Ou seja, a teoria da relatividade tem suas limitações. Mas isso é assunto para outra aula. Eu não vou me enveredar muito nessa questão agora. Mas o que vale a pena enveredar é o seguinte. A exemplo do que ocorreu com Einstein, ocorre agora com de Broglie. Isso é uma coisa difícil de ser experimentada, né? Difícil de ser provada. Por quê? Se você pegar qualquer coisa massiva, ela vai ter um comprimento de onda muito pequeno. Muito. Porque nós estamos envolvendo aqui, nesse negócio, a constante de Planck. Essa constante de Planck, pessoal, ela é da ordem de 10 elevado a menos 34 joules. Tá legal? No sistema internacional. E se ela é dessa ordem, quando você pega 10 elevado a 34 aqui no numerador e divide por qualquer coisa com um número aqui que chega a ser aí, sei lá, de uma ordem bem menor, de 10 sei lá, 10 a menos 1, por exemplo, isso ainda assim vai sobrar alguma coisa aqui aproximadamente de 10 a menos 35. Veja bem, uma onda de 10 a menos 35. Opa! Já tem que carregar a caneta. E 10 a menos 35 é um valor muito pequeno. Nós estamos falando de 10 a menos 35 metros. Como é que nós vamos comprovar isso experimentalmente? Anos mais tarde, vai vir o Davidson e Germer. Tá? Eu vou ver se eu consigo terminar a aula antes da bateria do lápis acabar. Veio o Davidson e Germer. Deixa eu colocar aqui. Davidson e Germer. Na edição do livro eu vou colocar aí uma foto, tá? Para poder deles, né, que anos mais tarde conseguiu comprovar essa ideia de de Broglie. E como é que eles fizeram essa experimentação? Fazendo um junta-junta do experimento de Compton utilizando um elétron ao invés de fóton, tá? Então, na verdade, o que ele fez? Ele pegou um elétron, tá aqui o nosso famigerado elétron, e ele simplesmente atirou esse elétron em direção a um cristal monatômico. Tá bom? Pode ser um cristal de sódio, por exemplo. Não interessa qual a natureza do cristal, mas um cristal monatômico. Então nós temos aqui
como primeira linha difratária, está aqui a segunda linha difratária, mais ou menos, aqui, a terceira e por aí vai. Então, se a gente simbolizar que esse elétron tem um comprimento de onda associado, deixa eu colocar aqui pode ser laranja, né? Ele vai vir aqui, na primeira, ele vai sofrer a sua primeira difração no primeiro plano espalhador, que está aí. Pode também vir um segundo, indo no segundo plano espalhador. Então tá aqui, hoje eu não estou usando muito Deveria, né? Deixa eu usar aqui, porque senão vai ficar muito torto isso aqui. Deixa eu usar aqui o esquema, aqui também. Vamos lá, isso, garoto. Deixa eu só apagar esse aqui também para ficar bonitinho, né? Para ficar um padrão mais... tá. Vamos fingir que tá muito retinho, que tá, mas tá dando para vocês entenderem, né? O que interessa é isso. Então nós temos aqui no primeiro e no segundo plano. Caso você não se lembre, você vai voltar lá na nossa aula de fração de Bragg, tá? Raio-x de Bragg. O link vai estar em algum lugar. E dê uma olhada como é que nós fazíamos esse experimento, tá? Como é que o Bragg definiu isso aí. Aqui havia uma espécie de um anteparo, tá? E esse anteparo, ele marcava aqui pontos onde havia uma construção, uma desconstrução, uma construção, uma desconstrução, um padrão ondulatório, né, de franjas de interferência, não é isso? E ficou uma ideia, pô, peraí, mas elétron se comportando como onda, gerando padrão de onda, tá estranho isso, né? E lembrando que aqui entre esses planos espalhadores existe uma distância d, né? Aqui nós temos a nossa diferença de caminho, né? Se você observar bem aqui, essa vai ser a diferença de caminho, e essa diferença de caminho obedece a uma relação. Para que haja uma interferência construtiva, ela vai obedecer essa relação aqui, ó, de n lambda, que é igual a 2 vezes essa diferença de caminho, né? Diferença de caminho não. A distância entre os planos espalhadores, vezes o cosseno do ângulo, onde esse cosseno do ângulo, veja bem, deixa eu colocar aqui de cinza, aqui está o nosso plano espalhador, isso sempre não custa repetir, porque aqui nós não estamos lidando com o ângulo de incidência de reflexão, a gente está lidando com esse ângulo aqui em relação aos planos espalhadores, ok? Então, na hora de analisar aí, graficamente a situação, o que se fazia na época, ele fez 2 gráficos simples. Um gráfico está aqui, é o gráfico sinal em relação à energia com que você lançou esse elétron. Então eu tenho aqui, vou fazer ele de cinza, às vezes eu perco um tempo danado fazendo isso, mas eu estou tentando meio que padronizar as nossas aulas, para que quando vocês tiverem a oportunidade de baixarem, pelo menos as minhas notas de aula, né, claro que eu já estou estudando um meio de fazer isso, vocês consigam organizar bem o raciocínio de vocês aí, e eu espero que a minha letra esteja legível, né, e organizada o suficiente. Eu tento desesperadamente manter uma organização aqui. Então esse primeiro gráfico vai ser relacionado a sinal e energia, onde essa energia, claro, é dado por QV, não é isso? Ou electron volt. E o segundo gráfico, que também ele é síncrono com esse aí, será um gráfico com essa cara aqui, ó. Ele vai analisar também o sinal em relação ao ângulo θ espalhador. Por que o ângulo θ, Fernando? Porque esse elétron ele não vai só ricochetear com esse ângulo único. Ele vai espalhar. Não é à toa que chama plano espalhador. Tá? Então ele vai vir com vários θs diferentes. Então esse θ ele vai variar. E diante dessa variação, quando o Davidson e Germer analisaram o sinal em relação à energia que você mandava esse elétron, ele oscilava dessa maneira. E o sinal em relação ao θ era uma maneira quase que oposta, mas também obedecia a esse esquema ondulatório.
Beleza? E isso aí é um padrão de interferência. Tá? Não há como fugir disso. Aqui, na verdade, a gente, pela literatura oferecida pelo maravilhoso livro do Iceberg, esse ângulo, em geral, ele era em torno aí de 54 graus. 50 e poucos graus, alguma coisa assim. E essa energia com que o elétron foi lançado, ele tinha então aqui uma energia inicial em torno aí de 54, é coincidência, 54 eletronvolt. Beleza? Então, na hora que você colocava esses valores aí para uma difração, né, de Bragg utilizando essa relação aqui, então, na verdade, isso virava o seguinte, virava que no experimento de Davidson-Germer, a gente tem, utilizando uma onda de de Broglie, o n lambda de de Broglie, como sendo igual a 2 vezes essa distância entre os planos espalhadores, vezes o cosseno do θ médio, que é o θ medido nesse gráfico aqui, beleza? Bom, diante desses valores, que já eram conhecidos, 54 graus de θ e 54 eletronvolt, e eles conhecendo a natureza do cristal, uma vez que eles sabiam o valor de D também, né, eles conseguiram aqui, então vamos colocar aqui o que eles sabiam a respeito disso. Eles sabiam que esse ângulo aqui era 50 e poucos graus, vamos colocar aí 54 graus. Ele sabia que a energia inicial associada era em torno aí de 54 eletronvolt. E esse 54 eletronvolt aí, na verdade, ele representava a energia que um elétron era lançado e que isso ia associar um comprimento de onda, ou seja, ele ia ter uma velocidade de recuo associada a essa energia. Eles sabiam, de acordo com o cristal que eles utilizavam, eles sabiam que essa distância aqui estava em torno aí de 0,9 angstroms, beleza? E 0,9 angstroms. E, baseado nisso, eles simplesmente fizeram as contas. Aí eles acharam que o comprimento de onda de de Broglie, ele estava em aproximadamente 1,65 angstroms. Olha, esse é um valor bem pequeno, porque angstrom é 10 elevado a menos 10. Aí sim, você tem no elétron uma partícula de massa, tem uma massa em repouso, em torno aí de 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas no Sistema Internacional de Medida. Você conseguiu calcular um comprimento de onda associado que faça sentido. Então, pensa bem, essa ideia de de Broglie gerou 2 Nobéis. Tá? Um para ele, outro para Davidson e Germer, que dividiu esse Nobel com Thomson, porque o Thomson também replicou esse experimento lá na Inglaterra. Se não me engano, em Manchester, o local onde eu estudei e trabalhei, fiz meu doutorado lá. Mas não era o Thomson do modelo atômico, o filho dele, no mesmo laboratório. Tá? E esse filho dele aí conseguiu comprovar que o elétron ele também age como onda. Então, essa mão dupla aqui do de Broglie, olha, as ondas podem se comportar como partículas. E as partículas também, ou seja, o elétron, também pode se comportar como onda, a seu bel prazer. A seu bel prazer é meio pesado falar isso. Mas, na verdade, assim, é a sua conveniência. Porque até aquele famoso experimento da fenda dupla de Young, ele vai... isso vai conseguir explicar o porquê que na hora que você manda um elétron numa fenda dupla, esse elétron começa a formar um padrão de franjas de interferência. Mas espera aí, são partículas. Era para ter 2 linhas só e apareceu aquele tanto de franja. Né? Isso aí vai ter consequências gigantescas. Na próxima aula nós vamos falar mais dela. E também uma coisa que é famosa, principalmente ficou muito famosa aí depois de um certo seriado de TV, que é o famoso princípio da incerteza. Ou seja, você não consegue determinar com precisão a velocidade e a localização de uma partícula. E na próxima aula nós vamos trabalhar nisso. Ou você determina um, ou você determina o outro. Os dois juntos fica complicado.
né? Isso é uma questão matemática, né? De um outro camarada aí que nós vamos falar bastante dele ao longo da física, que é o Fourier, né? E que isso tem uma consequência gigantesca, o famoso princípio de Heisenberg. Heisenberg, say my name, Heisenberg. Você lembra nada, não? Pois é, o nome daquele cara lá no seriado é em homenagem ao cara que vai ilustrar a nossa próxima aula. Perfeito, pessoal? Já peço novamente aí para você deixar o seu like, colocar aquele dedinho na sineta aí, dar aquela tolada no dedo aí na sineta, beleza? E se inscrevam no canal, pessoal. Ajuda aí, dá aquela ideia. Tô soltando muita aula aí, vai vir muita coisa. Esse livro do Iceberg, eu vou fazer ele de capa a capa, de capa contra capa e por aí vai, beleza? E isso aí é simplesmente o engatinhar da física quântica, porque na Udemy, agora no ano de 2021, que se Deus quiser não vai ser tão apocalíptico quanto foi esse ano de 2020, se eu estiver vivo até lá, claro, espero que sim, nós vamos fazer um curso inteiro de mecânica quântica na Udemy. É um preço muito baratinho, um preço assim que você... Pô, dinheiro de troco, né? Mas com muito mais recursos do que eu estou colocando aqui no YouTube. Então, pensem nessas aulas de física quântica aqui desse do Iceberg como se fosse uma espécie de introdução à física quântica, à mecânica quântica que vai vir logo em seguida. Porque, baseado em todos esses preceitos que nós estamos vendo aqui, nós vamos conseguir trabalhar uma mecânica quântica que é um assunto de demasiada complexidade. Tá bom? Um forte abraço para todo mundo e até mais.